Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos Martins, e o nosso parceiro, Victor. Tudo bem? Vamos lá, amadinho! Aula 38.2, falando sobre o que, amada? Período simples e período composto. Belezinha? Mas antes, a habilidade da aula. Analisar elementos e aspectos da sintaxe do português, como a ordem dos constituintes da sentença e os efeitos que causam... Opa, deixa eu colocar aqui a canetinha. Que causam sua inversão. A estrutura dos sintagmas, as categorias sintáticas, os processos de coordenação e subordinação, os efeitos de seus usos. E a sintaxe de concordância e de regência, de modo a potencializar os processos de compreensão e a produção de textos e a possibilitar escolhas adequadas à situação comunicativa. Eis aqui a habilidade da aula. E agora, um texto para vocês, de Conceição Evaristo, Olhos d'Água. Não é para dormir. Acompanhando comigo, amadinho. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe? Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um afazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos de minha mãe. E o que a princípio tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então, eu não sabia de que cor os olhos de minha mãe. Sendo a primeira de 7 filhas, desde cedo busquei dar conta de minhas próprias dificuldades. Cresci rápido, passando por uma breve adolescência, sempre ao lado de minha mãe, aprendi a conhecê-la. Então, aqui um fragmento da obra de Conceição Evaristo. Belezinha? Olhos d'Água. E chamando agora ela, toda poderosa, a nossa árvore do conhecimento com nossa temática, que é período simples e período composto. Vamos lá. Primeiramente, vamos recordar, tá certo? Essa questão do período simples, período composto. Antes de começar a nossa aula, vamos relembrar. Você sabe que é frase, né? Lembra lá da nossa aulinha que frase é um conjunto de palavras capaz de transmitir uma mensagem? Opa! Então, quando você tem um enunciado que houve uma transmissão, ou seja, houve uma comunicação, você vai dizer que ali é frase. Essa frase não é necessário ter a presença de verbo. Quando uma frase tem sentido completo e nela tem o verbo, eu vou chamar de oração. Muito bem. E quando a frase não tem o verbo, é somente uma frase nominal. Para ser frase, amadinho, é necessário que tenha sentido completo. Beleza? E agora chegou no momento do período, que o período você já viu. O período é formado por oração.
Então, esse período, ele pode ter uma oração ou mais de uma oração. Quando esse período apresentar apenas uma oração, eu vou dizer que é um período simples. Quando que eu sei que o período é simples? Ai, Madinha, quando você falou que tem uma oração. Quando que eu sei que é oração? Quando aparecer apenas um verbo ou uma locução verbal. Beleza? Beleza? Ótimo. Então, vamos lá. Acompanhe aqui comigo. A gente vai recordar que o conceito de frase, todo enunciado linguístico que tem sentido completo. Ou frase pode ou não pode ter verbo. Falamos aqui. Então, aqui nós temos, que susto, Teobaldo! Caiu uma chuva fina, noite linda. Que rapaz ignorante. Eita vida besta, meu Deus. Aqui, Carlos Drummond de Andrade. Então, aqui apareceram, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 frases. Então, na primeira, eu vou classificar que essa é a frase nominal, porque que susto, Teobaldo! Não tem verbo. Caía uma chuva fina. Opa, aqui eu vou dizer que é uma frase, além de ser frase, ela é uma oração, porque tem a presença do verbo. Noite linda. Eu poderia dizer assim, que noite linda. E, você entendeu que a noite está linda? Então, ótimo. Então, aqui só é frase nominal. Que rapaz ignorante. Aqui também é frase nominal, porque não tem a presença do verbo, amadinho. Eita vida besta, meu Deus. Aqui também frase nominal. Belezinha? Todas têm um sentido completo. Então, são frases. A frase pode aparecer com verbo ou não. A frase, né, como foi dito, pode ou não ter o verbo. Terceiro. Aqui, ó, frase nominal. Cuidado! Belo serviço seu. Então, aqui, ó, por que é frase nominal? Porque não tem verbo, não aparece verbo. E na frase verbal, o que nós temos? Ó, os filhos saíram para jantar. Olha aqui que está destacado, sair é uma ação, então é verbo. Eu fiz um bolo de chocolate, outra ação. Então, além de ser frase, também é uma oração. Frase verbal é a mesma coisa que oração. Beleza? Então, aqui, frase pode conter uma ou mais orações. Cada verbo possui a sua própria oração. Beleza? Quando você tem apenas um verbo, eu só tenho uma oração. E quando apresenta apenas uma oração, é um período simples. Belezinha? Período simples, porque só tem uma oração. Quando que eu sei? Só contar quantos verbos aparecem. Tá ok? Oração. Oração é uma unidade sintática que se organiza em torno de um verbo, que é a mesma coisa que frase verbal, ou uma locução verbal, tá? Prestando atenção aqui, ó. Estamos indo. Olha só, aqui eu tenho a presença de uma locução verbal. Quem está indo? Nós. Então, essa frase aqui, amadinho, é formada apenas pelo predicado. Tá certo? Oração, gênero poema, também constituído por frases, né? Por orações, ó. Conjugação. Eu falo, tu ouves, ele cala. Eu procuro, tu indagas, ele esconde e eu planto. Então, somente aqui, ó, eu tenho 7 orações. Meu Deus, por que 7 orações? Olha quantas ações apareceram aqui, ó. Cada uma, aqui, amadinho, é um verbo. Se aparece um verbo, eu tenho uma oração. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 orações neste poema aqui de Afonso Romano de Santana. Tá bom? Oração, frase com uma oração. Eu vou estudar para a prova hoje à noite. Ó, vou estudar, usando aqui a locução verbal.
Eu poderia substituir essa locução verbal aqui. Eu estudarei para a prova. Eu estudo para a prova hoje à noite. Ou então, eu estudarei para a prova hoje à noite. Belezinha? Vamos aqui. Sim, eu vi uma onça. Olha aqui, ó, a ação. Então, aqui é o verbo. Se apareceu apenas um verbo, eu só tenho uma oração. Que frase é a oração é uma frase com verbo. Frase com duas orações, ou duas formas ou formas verbais, integrantes de uma locução verbal. Vamos entender aqui, ó. Hoje eu vou à casa da Amanda para estudarmos para a prova. Então, aqui, olha só, formado por duas orações, beleza? Aqui, frase com 3 orações. Você vai, se tem 3 orações, aparecerão 3 verbos. Vamos analisar aqui, ó. Vou estudar com a Sara para a prova de geografia e vai me ajudar porque entende muito bem a matéria. Então, amadinho, aqui a frase apareceu com mais de um verbo. Então, ó, você vai contar. Ó, uma, opa, 2, vai me ajudar, porque entende muito bem a matéria. Então, aqui é uma frase que apareceu o quê? 4 orações. Porque quando eu conto vou estudar, esse é uma locução verbal, conta só como um verbo. Belezinha? Vamos lá, amadinhos. Mais outra aqui em tirinho, outro gênero, né? Oração é o enunciado com verbo ou locução verbal. Eu quero um sorvete de casquinha. Então, aqui nesse primeiro balãozinho, eu tenho uma oração. Com quantas bolas? Todas. Então, aqui apareceu somente uma oração. Beleza? Então, aqui eu posso classificar como um período simples. Vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo o que acontece ao anoitecer. Então, aqui, amadinho, olha só, grifado para vocês. Ó, vou gritar para todos ouvirem que estou sabendo que acontece ao anoitecer. Então, você conta a quantidade de locução verbal, a quantidade de verbo, aí você vai saber a quantidade de oração. E agora o questionamento. E período? Período é toda frase que é formada por uma ou mais orações, tá certo? O período só pode ser formado por oração. Se não tiver oração, não temos período. Eles podem ser simples, quando apresentar apenas uma oração, um verbo, ou composto por mais de uma oração. Vamos ver aqui, passo a passo aqui para vocês. Período simples. Olha só, é a frase constituída de uma oração, período, né? Orações, formando em todo com sentido completo. Vamos ver aqui o período simples, né? Primeiro, o período simples, amadinho. Ó, constituído por uma oração que recebe o nome de oração absoluta. Como assim, amada? João fez a tarefa. Ó, João fez a tarefa. Tem um verbo aí, fazer. Né? Só aparecer um verbo, então essa oração é absoluta. Por quê? Só tem uma oração, só tem um verbo. Então, é um período simples. Período composto. Quando o período contém o quê? 2 ou mais orações. Beleza? Vamos lá. José estuda e trabalha. Eu tenho estudar e trabalhar. Então, eu tenho o quê? Período composto. Período simples. Constituído por apenas uma oração que recebe o nome de oração absoluta. Vamos aqui ao exemplo. As plantas necessitam de cuidados especiais. Então, aqui, ó,
só tem um verbo, aqui é a ação. Então, aqui eu tenho uma oração absoluta, porque só aparece um verbo, só tem uma oração, período simples. Mais outra aqui para vocês. O gado está vacinado. Olha só, aqui também, período simples, só apareceu um verbo, então é o quê? Oração absoluta. Vou colocar aqui para vocês, aqui, José, bem bonitinho, fez a tarefa. Olha, eu do tempo da tarefa, ó. Ô, amadinha, a senhora tá antiga. Relaxa, amada. É importante passar a mensagem. Qual é a ação? Aí eu tenho o verbo fazer, né? Fez a tarefa. Então, aqui eu só tenho uma oração. Por quê? Eu só tenho uma oração porque só apareceu um verbo. Né? Que é fácil, amadinho. Vamos lá. Mais um pouquinho aqui para vocês. Período composto. Constituído por duas ou mais orações. Vamos ver aqui. Eu adoro ler, ir ao cinema e ouvir música. Ó, adoro ir e ouvir. Presta atenção. Então, temos aqui, apareceu 3 ações, então são 3 verbos. Então, tem 3 orações. Aqui eu tenho aqui o seguinte, ó, o adoro, o ir e ouvir, belezinha? Então, esses verbos aqui, nós temos mais de uma oração. Período composto é constituído por 2 ou mais orações. Ai, amadinha, tá ficando chato. Relaxa, amado. Tá? Isso aqui é para você aprender com calma. Olha só. Temos aqui o seguinte. Minha saúde melhorou muito depois que comecei a frequentar a academia. Identifique para mim aí, ó. Quais os verbos presentes neste período? Vamos falar assim. Ó. Minha saúde melhorou muito depois que comecei a frequentar a academia. Então, você percebe que tem mais de uma ação. Melhorou, comecei a frequentar a academia. Então, ó, aí eu tenho o quê? Período composto. Eu adoro ler, ir ao cinema e ouvir música, e a gente já falou aqui, tá? Comprei verduras e carne para fazer o almoço de amanhã. Qual é a primeira ação, amadinho? Comprar. A segunda ação, fazer. Então, nesse período aqui, eu tenho mais de uma oração, tá bom? Então, o período é o quê? Composto, muito bem. Ó, estudei muito. Por isso, fui bem na prova. Então, aí eu tenho o verbo estudar e o quê? O verbo? O quê? O verbo ir? Fui, né? O verbo ser. Fui bem na prova. Então, aqui, ó, eu tenho mais de uma oração. Belezinha? Muito bem. Verbo aqui, ó. Olha só, você conhece a imagem? Quem já veio aqui? Quem já andou aqui no Rio Madeira, pela ponte? Então, olha só. O Rio Madeira está seco. Aqui ainda está cheio, agora está mais seco ainda. Então, aqui, está seco é o verbo, tá? Viajaremos na próxima semana. Olha aqui, ó. Amadinho, ó. Viajaremos, um verbo. Então, Rio Madeira está seco, eu tenho uma oração, período simples. Viajaremos na próxima semana, também só tenho uma oração, período simples. Aqui, formado apenas aqui o período por uma forma verbal. O estar e o viajar. Beleza? Agora, aqui embaixo, eu tenho uma locução verbal. Tá certo? Ó, vamos viajar na próxima semana. A locução verbal, quando eu tenho dos, né?
verbos, né? Vamos viajar. Aí eu tenho o verbo, né, auxiliar e o verbo principal. Belezinha? Este daqui corresponde a esse. Eu não quero falar vamos viajar, a gente vai falar assim, viajaremos na próxima semana. Beleza? Então, continuando aqui, ó. Atenção. Pode ser classificado em período composto por coordenação e período composto por subordinação. Aí você vai dizer assim, Amado, o que é isso? Olha aqui um pouquinho para mim. Quando o período é composto por coordenação? Quando, presta atenção, amadinho, esse período for formado por orações coordenadas. Aquelas orações livres, né? Independentes, sintaticamente, tá certo? Por exemplo, lembra do primeiro, do exemplo que eu falei assim, Pedro estuda e trabalha. Não sei se eu falei Pedro, se eu falei José, mas não importa. Ó, olha, marca aqui na oração. Pedro estuda e trabalha. Quando eu falo Pedro estuda, já passei a mensagem. Aí, no meio dessas duas orações, apareceu um conectivo. Pedro estuda e trabalha. Esse ezinho aí tá ligando na primeira oração com a segunda. Fazendo uma relação do quê? Que relação é essa? De soma, de adição. Tá certo? Mas isso aí ainda continua sendo o quê? Período composto por coordenação. Porque são orações independentes. Tá certo? Livres da dependência sintática. Beleza? Então, vamos lá. Acompanha aqui comigo, tá? Sobre essa questão do período composto por coordenação e período composto por subordinação. Período composto por coordenação são orações que são sintaticamente independentes e coordenadas, pois ligam-se pelo sentido ou através de uma conjunção coordenativa, tá? E essas conjunções, elas serão classificadas assim. Elas podem ser da ideia de soma, da ideia de alternância, de explicação, beleza? E o que mais? Ai, amada, de explicar adição, soma, de alternativa e de conclusão, tá certo? Vamos aqui no primeiro exemplo. Acordei, tomei café e apanhei o ônibus. Analisando aí um pouquinho, reflita um pouquinho, olhe bem. Vamos lá, você junto comigo. E aí? Conseguiram fazer essa relação? Ó, você vai ler aqui e a partir daqui você vai ler construir o seu próprio conceito para entender aqui o que é período composto por coordenação. Aqui, segundo, né, a gramática, o conceito lá que você encontra no livro, fala assim: suas orações são sintaticamente independentes e coordenadas, pois ligam-se pelo sentido ou através de uma conjunção coordenativa. E aí, amadinho? O que isso aqui quer dizer? Esse daqui quer dizer, quando eu falo independente, se eu falar acordei, pronto, eu entendo. Tomei café, pronto, eu entendo. E apanhei o ônibus, também entendi. Eu posso separá-las, tá bom? E elas estão livres, elas sozinhas vão transmitir a mensagem, belezinha? Elas terão sentidos. Esse ezinho, tá bom? Acordei, tomei café e apanhei o ônibus só para dar ideia de quê? De soma, das ações que ele fez, das atividades que ele vai ter que fazer. Acordar, tomar café e apanhar o ônibus, né? Ok? Duas orações coordenadas assindéticas e uma oração sindética. Para
Para falar de assindética e sindética, você tem que primeiro entender o que é isso. Amados, quando eu falo de orações coordenadas assindética, esse azinho quer dizer que não terá presença, é uma forma negativa, não, ausência de conjunção, assindética. Quando eu falo sindética, porque lá naquela parte da oração terá presença de conjunção. Assindética, ausência, sindética, presença de conjunção. Tá bom? Vamos voltar lá que você vai entender o que eu estou te falando agora. Quando eu falar acordei, só na palavra acordei, você está vendo conjunção? Não, amadinha. Muito bem. Tomei café, apareceu conjunção? Tá bem não. Qual foi que apareceu a conjunção? Só apanhei ônibus. Então, essa daqui é sindética. E essas são assindéticas, porque não vieram acompanhadas da conjunção. Tá bom? Vamos lá, mais outra aqui para vocês. Viu o filme, mas não compreendeu o enredo. Olha só, amadinho. Aqui nesta primeira, você já sabe, está até dividido aqui. Aqui é a oração coordenada assindética, porque não tem a presença, né? Assindética. Não repara aqui, ó, a letra. E essa daqui, ó, já veio acompanhado da conjunção. Aí vai ser sindética, tá bom? Vai ser oração coordenada sindética. O quê? Adversativa, porque vai dar ideia de oposição. Tá bom? E vamos lá mais um pouquinho para vocês. Tá tudo aqui embaixo. Eu escrevi, mas tinha aqui para você também, amado. Vou apagar para ficar melhor para entender. Então, essa primeira, colocando aqui. Deixa eu ver se vai. Opa! É a oração coordenada assindética, porque não tem a presença de conectivo, de conjunção. E na segunda, como já veio iniciando com a conjunção, vai ser a oração coordenada sindética. Belezinha? Vamos lá. Orações coordenadas. Elas são classificadas, amadinho. Olha só. Assindética sem conjunção e sindética com conjunção. Sindética são 5 tipos. Primeira, aditiva, adversativa, explicativa, alternativa e conclusiva. Viu só? Aqui, ó, as orações coordenadas, ó, pode ser classificada em assindética ou sindética. A sindética não aparece conjunção e sindética vai aparecer conjunção. Vamos colocar um por um. Aditiva. João estuda e trabalha, ideia de soma. Adversativa. Estudei, mas saí mal na prova. Mas, olha só, estudou, mas não conseguiu uma boa nota. Explicativa. Não fui à escola porque estava gripado. Tá explicando. Alternativa. Ou você estuda ou vai para a escola. Ou melhor, ou vai trabalhar. Ó, dando alternativa para você escolher. E a conclusiva, penso, logo existo. Beleza? Fácil, né? Então, você vai prestar atenção nessa questão do qual o sentido de cada conectivo, qual a ideia que está expressando, e você vai concluir qual conjunção que vai utilizar e qual é a ideia. Belezinha! Vamos lá para classificação das orações coordenadas sindéticas, né? Exprimindo ideia de soma, faço natação e judô. Olha aqui o Ezinho, dando ideia de soma, tá somando.
Adversativo vai exprimir uma ideia de quê? De adversidade, de contrariedade. Vou ao casamento, todavia não posso ficar para a festa. A mesma coisa, eu posso trocar esse todavia por porém, por mais, ó. Vou ao casamento, porém não posso ficar para a festa. Alternativa, exprime a ideia de alternância, escolha. Vamos ao cinema hoje. Quer você queira, quer não. Conclusiva, vai dar a ideia de quê? De conclusão. O próprio nome já diz, conclusiva. Está chovendo, portanto, não vamos ao parque. Explicativa, ideia de explicação, justificativa. Estou atrasado. Na verdade, adormeci. Estou atrasado porque adormeci. Beleza? Mais um pouquinho para vocês agora, amadinhos. O período composto por subordinação. A subordinação, aqui, ela vai dar uma ideia de dependência, sintaticamente, tá bom? O que diz aqui? Período composto por subordinação é aquele cujas orações dependem sintaticamente uma da outra para que faça sentido, tá bom? Na primeira, eu tenho o seguinte: só quando terminamos o namoro, percebi que gostava tanto dele. Ó, só quando terminamos o namoro. Então, aqui, ó, é um período composto por subordinação. Compõe e canta suas canções. Aqui é o período por coordenação. Beleza? Vamos ver aqui, ó. O período composto por subordinação é formado pela oração principal e pela oração subordinada. Vamos lá. Oração subordinada tem uma função sintática em relação à principal. Como assim, amada? Ó, quero que ele volte. Esse quero é a oração principal. Que ele volte é a oração subordinada. Você vai perceber aqui que nós temos uma conjunção integrante, tá? Que é essa daqui. O quezinho é uma conjunção integrante. Ele vai ser usado nas orações subordinadas substantivo. Mas isso vai ter uma aula exclusiva. Quando eu falo quero, tá faltando algo. Então, esta daqui, que é a segunda oração, ó, a dependência sintática, que ela vai ter a função de oração subordinada, objetiva, direta. Ai, professora, que palavrão é esse? Relaxa, amadinho. Vai ter uma aula exclusiva de orações subordinadas, tá bom? Isso aqui só para você entender sintaticamente, que uma vai completar a outra, tá certo? Para ficar com o sentido completo. Não sei dizer para onde ele foi, ó, não sei dizer, oração principal, para onde ele foi, a oração subordinada. Então, os dois são o quê? Exemplo de período composto por subordinação, porque você percebe que há uma dependência sintática, beleza? Classificação das orações subordinadas. Temos 3, tá? Quando exercer função de substantivo, eu vou chamar a oração subordinada substantiva. Quando exercer função de adjetivo, eu vou chamá-la de subordinada, o quê? Adjetivas. E quando exercer a função de advérbio, vai ser oração subordinadas adverbiais. Fácil, né? Muito fácil. Então, substantiva vai ter sempre, lá dentro vai ter a classificação de cada uma, que uma vai ter a função de sujeito, a outra de objeto direto, indireto, mas teremos, amado, uma aula exclusiva para isso. Adjetiva, lá a oração subordinada adjetiva, ela vai ser, uma vai te dar limite, beleza? Vai restringir, e a outra vai caracterizar. Se adjetivo já dá a ideia de característica, tá certo? Vai ser explicativa ou restritiva.
E a adverbial, como é função de advérbio, uma hora vai dar de tempo, de finalidade, de proporção, tá? Vai ter uma aula exclusiva para isso, tá bom? O importante aqui é você entender quando o período é composto por coordenação, quando será composto por subordinação, tá bom? Vamos mais um pouquinho aqui, ó. Para fixar. Toda oração está centrada no verbo ou uma locução verbal. A maneira prática de saber quantas orações existem num período é contar os verbos ou locuções verbais. Beleza? Então, amadinhos, vamos ver se você entendeu. Qual foi o conceito que você construiu de frase? Professora, frase é todo enunciado com sentido completo? Parabéns! Muito bem, é assim mesmo. E oração? É uma frase com verbo, professor. Parabéns também. E o período? O que é período? É formado por oração, professora. Opa! Então, é assim, você vai chegar, né, a uma conclusão. Você vai construir o seu próprio conceito, amadinho, de frase, oração e período. Que o período também, ele pode ser classificado por coordenação ou por subordinação. Se for coordenação, ó, livres, independentes. E subordinação, há uma dependência sintática. Belezinha? É isso aí. Então, amadinho, aguardo vocês lá na nossa revisão, tá? Até lá!